Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Esse tá sendo o segundo vídeo aqui do canal, mas vai ser um vídeo diferente, ele não vai seguir a linha cronológica que eu tinha planejado. Ontem eu sempre tô tendo os insights do que é pra falar pra vocês, né? E eu ia falar sobre ajuda, só que eu me distraí fazendo os meus serviços aqui de casa, tal, não sei o que, e acabei esquecendo do que eu ia falar. E aí eu fiquei triste, chateada, tentando lembrar e não vinha de jeito nenhum. E aí, hoje, eu precisei sair até o Poupa Tempo resolver uns assuntos lá da minha CNH. E veio pra mim de novo que eu tinha que falar sobre ajuda. E eu fui conversando com o motorista do Uber, né, que ele tinha passado por uns problemas, enfim, e eu comecei a falar sobre isso pra ele. E é muito bom, né, a gente conseguir ajudar alguém. E aí eu me dei conta da ajuda que eu tive para mudar um sentimento que fez se materializar uma coisa na minha vida que é relacionada entre vida e morte. E de outra pessoa, não era nem a minha, né? E eu até me emocionei na hora, né? Que Deus me mostrou, o Criador me mostrou ali. Olha, você tá vendo? Naquele momento eu te mandei a ajuda que você precisava. Porque o que aconteceu? Agora eu vou contar a história, né? A gente aprende e vê em todos os lugares aí que os nossos pensamentos criam nossa realidade, que na verdade é o nosso sentimento, né, que envia a vibração, e a gente recebe essa vibração de volta. A gente recebe mais do mesmo, ou seja, se a gente tem um sentimento de medo, a gente vai receber mais coisa para ter medo. Se a gente emite um sentimento de escassez, a gente vai ter mais acontecimentos para ter sentimento de escassez. Se a gente sentir alegria, a gente vai ter mais sentimentos para sentir alegria. Enfim. Então, o que aconteceu comigo e que eu me dei conta da ajuda, né? O que eu quero falar é assim, que por mais que exista a lei da vibração, o que o Criador quer, a fonte, a onda, a suprema, tudo, né? Depende do nome que você dá, é Ele. Ele quer a gente feliz, ele quer a gente bem, e ele sempre vai tentar fazer com que a gente enxergue a forma que a gente precisa sentir. Porque aqui é um treino, é um aprendizado, né? Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu entrei em trabalho de parto, a minha bolsa, né, estourou quando eu estava grávida da minha filha, que ontem fez 23 anos, né? Ela nasceu de 7 meses e pouquinho, 34 semanas, eu acho. A bolsa rompeu, eu tive que ir pro hospital, foi feito o parto, foi tudo bem, foi um parto normal. Tava num bom hospital em São Paulo. E aí, tudo bem. No hospital particular, o bebezinho vai pro cantinho dele, eles falaram que ela nasceu super bem, só que ela tava com um pouco de desconforto respiratório, coisa que é comum acontecer com criança, com bebezinhos, né, principalmente prematuros. Aí tava super bem, super tranquila, né, o apigar, que é aquela nota que eles dão pro bebê quando nasce, dela foi 9 e 10, então tava super de boa. Eles falaram que de madrugada provavelmente ela ia pro quarto, uma coisa assim. Enfim, aí eu fiquei aquele tempo no pós-parto, né? Porque apesar de ter sido normal, tomei anestesia. Fui depois pro quarto. Quando deu 1h da manhã, meu ex-marido, né? Hoje eu não sou mais casada com o pai dela. Ele atendeu o telefone e era da UTI, estavam pedindo para ele descer. E já naquela hora eu já desabei, falei, aconteceu alguma coisa, eu não podia levantar porque as pernas ainda não estavam firmes, fortes, enfim. Ele desceu
Não sei quanto tempo ele ficou lá. Eu sei que quando ele voltou, perguntei o que aconteceu, e ele falou nada, deitou e ele dormiu. Eu acho que aquilo também, a notícia que ele recebeu na hora foi um choque para ele deve ter querido me poupar, e enfim. Eu sei que logo que eu pude descer, depois que eu tomei banho e tal, não sei o que, eu já desci direto para UTI. Eu cheguei lá, a minha filha estava entubada, com aquele caninho no nariz, que é alimentação nasoparental, se eu não me engano, cheio de agulha ligada nela, oxímetro no pé, amarrada, né? Porque o bebezinho tem que ficar amarrado, senão ele arranca tudo. Gente, aquela cena foi a pior cena da minha vida. E aí, eu sei que eu não conseguia falar com Deus. Eu tinha medo de falar com Deus. E estudando os cursos do professor Hélio Couto, ele dá o exemplo de uma mulher que falou para ele uma vez que ela não rezava o Pai Nosso, não orava o Pai Nosso, porque no Pai Nosso tem aquela frase: e seja feita a sua vontade, né? E ela tinha medo da vontade de Deus não ser a mesma dela. E eu senti essa mesma coisa, tanto é que eu me vi ali naquela cena quando o professor Hélio fala sobre isso. E assim, aquilo, eu não conseguia orar o Pai Nosso, sabe? Eu tinha medo da vontade de Deus se levar minha filha embora. Eu só tinha medo, eu só tinha desespero ali naquele momento. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia, sabe, assim, era só aquele sentimento de terror, de medo de perder a coisa mais preciosa da minha vida, né, que era minha filha, ali naquele momento. Então, o sentimento que eu estava emitindo para o universo era só um sentimento de dor, de tristeza, de medo, de perda, né, enfim, e eu fiquei, e isso foi assim... Foram passando os dias, né? Depois eu soube que o médico falou isso pra ele, que ela não ia passar daquela noite, mas ela passou. E ela teve tudo. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, por isso estava entubada. E ela teve tudo que você possa imaginar, né? Teve falta de oxigenação do cérebro. Ela teve uma pneumonia severa por conta da infecção generalizada, aquela icterícia que dá em bebezinho, ela ficou verde, da cor do Hulk. Foi tanta coisa, e cada dia que eu ia, né, eu fui embora do hospital sem ela. Isso é uma coisa muito triste também para uma mãe, sair de lá chorando. Eu só chorava, gente. Aí eu ia pro hospital visitar ela todo dia, só que eu tinha outra filha, que é a Pia, que faz parceria comigo nesses conteúdos, né, que trabalha comigo com isso, a minha mais velha. Então eu cuidava dela. Quando eu levava ela para a escolinha, eu ia pro hospital. E à noite o pai dela ia visitar ela. Então eu chegava lá de tarde para vê-la. E normalmente era sempre, ela tá estável, né? Ela tá estável. Às vezes tinha tido uma piora, mas nunca era alguma coisa assim, uma melhora, sabe? Essa coisa da melhora. E eu tentando assim buscar recursos para conseguir superar aquela situação, né, de você ter um filho doente no hospital. Não é fácil, sabe? Eu oro e peço muito a Deus que dê muita força para essas mães que passam por isso, né? Eu sei que deu mais ou menos uns 15 dias que ela estava no hospital. Eu, meu ex-marido, a pequena, né, a minha filhinha, Pietra, a gente foi na igreja onde a gente se casou. E lá eu chorava demais. O reverendo da igreja veio falar com a gente, falar: nossa, o que aconteceu? Eu nem sabia que vocês tinham tido outro bebê e tal, não sei o que. E chamou o bispo da igreja para orar com a gente. E nessa oração, o bispo falava para mim, não, porque eu tinha que aceitar a vontade de Deus, a vontade de Deus. Porque se fosse para ela ficar aqui com sequelas, doente,
com vários problemas de saúde, era melhor que ele levasse ela, não sei o que. Aquilo me deixou revoltada. Eu saí de lá assim, sabe, muito chateada, pior do que quando eu fui. Enfim, nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu fui dormir. Foi aí que a ajuda veio. Eu tô um pouco emocionada. Deixa eu me recompor aqui. E ele falou comigo, a gente sabe quando ele fala com a gente. E ele falou pra mim. Era como se ele tivesse ali, não usando ela pra me testar, mas sei lá se eles combinaram lá em cima, ó, você vai pra lá, porque eu tenho que trazer ela pra mim, ela tem que saber que eu tô com ela, que eu amo ela e que eu vou fazer tudo por ela. E ele falou pra mim, é só você me pedir que eu vou fazer. Confia em mim, você é minha filha. Não é só ela que é minha filha, você é minha filha e eu vou fazer pra você. Nesse dia eu entendi o que ele queria. Ele queria que eu confiasse nele. Que eu confiasse que ele não ia tirar a minha filha de mim. Ele estava ali me dizendo isso. Nesse dia eu ajoelhei no chão. Eu lembro da cena até hoje. Eu me vi entregando as minhas filhas no colo do Criador. E aí, eu ainda fui ousada, pedi que ele me desse o sinal, e esse sinal fosse que meu leite não secasse, porque 15 dias sem você estar amamentando, eu não conseguia tirar leite a cada 3 horas. Eu sei que eu tinha cada dia que passava mais leite, mais leite. E ele, além de tudo, ele ainda me mostrou, olha aqui, o tanto de leite que você vai ter para dar para sua filha. Depois desse dia, eu senti, foi uma transformação que aconteceu em mim. Eu comecei, assim, o meu sentimento virou de fé, de confiança. Eu sabia que ele ia fazer ali, depois que ele foi lá e me mostrou. Então a ajuda para o meu sentimento mudar veio, o meu sentimento mudou. Enquanto eu estava sentindo medo, pavor, pânico, não tinha a menor confiança, estava me afastando de Deus, porque eu não conseguia nem falar com ele. Todos os dias eu só tinha notícias, entre aspas, ruins, né? Porque ela se mantinha estável, mas cada dia era uma coisa diferente. Teve icterícia, teve pneumonia, teve isso, teve aquilo. Então, não tinha uma resposta, né? E aquelas situações me traziam mais angústia. Mais sentimento de angústia eu mandava para o universo, mais sentimento de angústia eu tinha. Até que ele veio e falou comigo. Ele veio, ele foi ajuda. Ele me mandou ajuda de todos os outros jeitos, mas eu não estava querendo, eu estava resistindo às ajudas. E aí, nesse dia que ele falou comigo, eu soltei. E eu consegui sentir a confiança que eu tinha que sentir nele, que eu tinha que mostrar para ele, para que as coisas acontecessem. É isso que se diz, se você crê, você vai ver, né? Primeiro você tem que crer, depois você tem que ver, que o que você tem que ver vai vir, né? Depois desse dia, cada dia que eu chegava no hospital, foram só notícias boas. Não, ela tá melhorando, ela tá evoluindo. Ela começou, ela não aceitava nem água antes, começou já com leite, consegui chegar lá, fazer aquele bebê canguru. Gente, em uma semana ela saiu do hospital. Depois disso, uma bebê que teve várias complicações, ela teve que ficar lá, eu acho que essa uma semana a mais, sei lá, por conta dos antibióticos que ela estava tomando, porque foi uma sequência de vários, ela tomou 3 ou 4 tipos de antibióticos diferentes, né? E daí ela só foi melhorando. Eu lembro do dia que eu vi minha filha com a primeira roupinha, que eu pude pegar minha filha. E ele fez. E hoje, minha filha está com 23 anos de idade.
ela não teve um retardo mental. Ela é super, hiper, mega inteligente. Ela não tem uma sequela, tá? Uma sequela que eles falam que pode ser do que aconteceu com ela, ou é parte genética, porque eu também tenho asma e não é minha asma, né? Eu estou passando com a experiência da asma. Ela tem asma, né? E isso foi a única coisa que a minha filha teve. Uma criança que teve uma falta de oxigenação cerebral, que teve parada cardiorrespiratória, que teve um monte de coisa. E hoje ela tá aí, com a graça de Deus, linda e maravilhosa. Então ele manda ajuda para que a gente consiga enxergar. Só que a gente tem que perceber que a gente tem que mudar o que a gente está emitindo para o universo, para que as coisas mudem. E sejam da forma que a gente quer. Eu acho que esse depoimento, inclusive para mim, me fez me dar conta do quanto eu tô sendo cuidada, do quanto ele tá ali querendo que as coisas sejam maravilhosas para minha vida e para a vida de todas as pessoas. As pessoas têm que perceber os sinais, eles vêm. O que a gente não pode é ficar reclamando, sabe, ai, não tá bom, não aguento mais. É isso que a gente não pode. O que a gente precisa fazer é ver os sinais e tentar mudar. Confiar. Ah, Carol, mas é difícil, eu não consigo fazer isso. Tô passando por dificuldade. Eu sei que é difícil. Eu sou a prova viva do quanto é difícil. Gente, eu não conseguia falar com Deus, não conseguia orar com medo da vontade dele ser contrária da minha, que era ter minha filha comigo. Entendeu? Mas o que a gente deve fazer, primeiro, é desfocar do que tá ruim. Eu sei que numa situação dessa, de doença, de angústia, né, é muito difícil você desfocar, mas a confiança no Pai, no Criador, tem que ser maior. A gente tem que emitir esse sentimento de fé, de confiança mesmo na benevolência dele, entendeu? É lógico, ele poderia ter feito ao contrário, realmente, se aquilo não fosse ser o melhor para minha filha, entendeu? Mas ele pode qualquer coisa. Ele pode fazer um milagre, né? Ele pode fazer com que a doença vire saúde. Na verdade, para ele nem existe doença. Para Deus só existe a saúde. A doença somos nós que criamos pelo nosso afastamento de Deus, né? Por a gente não estar conectado com Ele, vibrando na luz dele, vibrando naquilo que é a essência do Criador, porque o Criador é só luz, né? É só o bem, o bom e o belo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse áudio, que esse áudio tenha motivado vocês de alguma forma, que vocês não esqueçam de quando vocês não estiverem bem, peça ajuda, que a ajuda vai vir de alguma forma, tá? Ela vai vir. Não se desconecte dele. O Criador, ele tá sempre ali, enviando tudo para que a gente fique bem, para que a gente se sinta bem, para que a gente sinta bem-estar, que é o sentimento natural que a gente tem que ter, bem-estar. Quanto mais bem-estar a gente tiver, mais bem-estar a gente sentir, mais coisas vão acontecer na nossa vida para que esse sentimento de bem-estar esteja sempre fluindo na nossa vida. Fiquem com Deus e olha, espero que vocês tenham gostado e ajude muitas pessoas. Beijo grande.